Salve, salve, Norte Gaúcho, salve, salve nossa audiência aqui na NGTV. Estamos iniciando mais um NG Esportes. Hoje temos um convidado super especial, o professor Wanderson Pereira, técnico do Esporte Clube Gaúcho, que vai conversar conosco e apresentar um pouco mais da temporada do Alviverde, que representará Passo Fundo na divisão de acesso. Também o Misael aqui me acompanha. Boa noite, Misael. Boa noite, Eugênio. Boa noite a todos ligados no NG Esportes. Estamos começando mais uma edição. Hoje falando aqui com o professor Wanderson, mas também atualizando o que aconteceu no final de semana, né, Eugênio? É isso aí, trazer toda a atualização da primeira divisão do futebol gaúcho, que terminou sua primeira fase no final de semana. Agora há pouco já teve a divulgação das datas e horários das quartas de final, jogo único no final de semana. Então a gente vai trazer, além das notícias do esporte, de tudo que movimenta a nossa região. Agradecendo a audiência de todo mundo ligado no YouTube da NGTV. A gente faz aquele velho convite para você se inscrever no canal da NG, clica ali no sininho para receber as notificações, não perder nenhuma transmissão. Também falamos aí para mais de 40 cidades através da Coprel Telecom. Muito obrigado pela audiência. Então a gente inicia aí o programa de hoje conversando com o professor Wanderson. Primeiro, boa noite, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso programa. E eu sei que dificilmente alguém de Passo Fundo não te conhece, mas eu faço questão para toda a nossa audiência aqui na região norte de te apresentar, falar mais sobre a tua carreira. Boa noite, professor. Boa noite. Agradecer a vocês pelo convite, né, e pela oportunidade de podermos estar aqui falando um pouco sobre a nossa trajetória, um pouco sobre a minha vinda ao Gaúcho e esse novo desafio que está aí prestes a acontecer. O Wanderson, que é filho do Gilberto, ex-lateral tanto de Gaúcho quanto do 14, também uma carreira vasta, foi capitão das equipes, depois foi técnico do Esporte Clube Passo Fundo também, depois de 86, depois que ele encerrou a carreira como jogador, seguiu o mesmo caminho, lateral direito, correndo ali pelo lado. Na realidade, lateral esquerdo. Lateral esquerdo, perdão. Tive essa experiência também, né, de poder ter sido atleta, seguindo os caminhos do pai, né, onde foi uma pessoa que teve muito êxito, né, dentro da sua profissão, muito respeitado aqui na cidade. E futebol, né, sempre foi um prazer, né, a gente seguiu sempre ele por onde passou. Às vezes comento com a minha irmã que foi difícil a nossa infância, né, enquanto muitas pessoas tinham oportunidade de ficar 5, 6 anos juntos, eu e minha irmã num único ano nós conseguimos mudar 4 vezes de escola. Então, né, o futebol causa isso também. Mas é uma paixão. Sempre que a gente fala, né, na questão familiar nossa, sempre somos muito lembrados pelo futebol. Então tive a oportunidade, né, de sair de Passo Fundo com 13 anos, fui para a base do Grêmio Porto Alegrense. Logo após tive a oportunidade de estar defendendo as cores do Internacional, onde me profissionalizei, né, e aí rodei o país, né, dentro do futebol. Num primeiro momento, eu tinha a ideia, né, de pós encerrar minha carreira, me tornar técnico, assim como meu pai, né, então consegui isso. Estamos aí ainda trilhando esse caminho, mas a gente espera que seja ainda de muito sucesso. O caminho, esse como técnico, essa etapa como técnico, também já vem se mostrando bem proveitosa, né? Tens acesso com o Guarani de Bagé, né? Clube sensação do Campeonato Gaúcho, conseguiu um acesso com eles lá em 2019, conseguiu acesso com o Esporte Clube Gaúcho em 2021, então já tem uma etapa já até bem proveitosa como técnico. Eu iniciei minha carreira logo após um término, né, como atleta profissional no Hercílio Luz, em Tubarão, até por intermédio de uma pessoa que é muito amiga minha, né, que é o Miguel Paz, aqui de Passo Fundo, né. Na época ele fez investimentos no clube em Santa Catarina, me levou como atleta e me deu a primeira oportunidade como treinador.
né? Então, passaram-se aí praticamente 12 anos. Ele me oportunizou também no Futebol Clube Marau, né, onde nós fomos campeões da segunda divisão no ano de 2015, né, onde teve acesso. Depois passei por equipes como o Guarani de Venâncio em 2018, tive a oportunidade de dirigir o Guarani de Bagé numa grande campanha onde nós fomos campeões invictos, né? E no ano de 2021 tivemos a oportunidade de trabalhar no Gaúcho, né? A equipe do coração, né? E conseguimos aí, tivemos êxito, conseguimos aí essa façanha de colocar o Gaúcho na divisão de acesso e esperamos mais, né? Temos boas perspectivas para o ano e a gente espera sim poder nesse ano de 2024 de repente colocar o Gaúcho na primeira divisão. Ótimo, a gente torce para isso também, como hoje acompanho o esporte aqui de Passo Fundo, a gente torce muito para que as duas equipes cheguem até a elite, para que as duas equipes consigam seus objetivos nessa temporada. Porque 2024 a primeira divisão já está na sua reta final. A gente vai apresentar agora a classificação final da primeira fase e os resultados da rodada desse final de semana, rodada que acabou definindo os classificados para a próxima fase, oitavas de final, a fase oitavas de final, lembrando, em partida única, com vantagem de empate para os mandantes, para as melhores campanhas. Aí na tela a gente vai acompanhar agora a classificação. O Inter, com a vitória sobre o Juventude, venceu, manteve a liderança, 28 pontos, a melhor campanha, só uma derrota na primeira fase, justamente para o Guarani de Bagé. O Grêmio segundo, o Caxias conseguiu surpreender na última rodada, saltou da 7ª para a 3ª posição com um gol olímpico ali no fim do jogo, né, no apagar das luzes, ultrapassando o Guarani e Juventude. O Caxias conseguiu lograr até mesmo seu arquirrival Juventude, que vai ter trabalho agora com o Guarani fora de casa nas oitavas de final. O São José terminou em sexto, o Brasil terminou em sétimo, São Luís em oitavo, o último dos classificados. Ipiranga em nono, o Avenida também conseguiu, graças ao gol do Caxias, o Avenida escapou pelo saldo de gols, o saldo melhor qualificado que o do Novo Hamburgo, que com a mesma pontuação acabou finalizando em 11º, rebaixado junto com o Santa Cruz. Os resultados aqui do lado, São Luís venceu o Santa Cruz por 1-0, Ipiranga e Brasil 0-0. Mesmo placar de Avenida e São José, o Novo Hamburgo perdeu em casa para o Caxias por 1-0, o Grêmio venceu o Guarani de Bagé por 4-1 e a vitória do Inter em Caxias do Sul. Wanderson, uma avaliação de quem conhece, de quem é do meio, alguma surpresa dentre os 8 classificados? Eu acredito que a maior surpresa, né, principalmente quando é uma equipe debutante na divisão, né, a questão do Guarani de Bagé. Não pelo trabalho que se é realizado lá, né, mas pelas dificuldades da competição. Então o Guarani vinha fazendo uma campanha de 3º colocado, à frente do Juventude, né, de uma equipe que está na Série A do Brasileiro. Uma surpresa também, né, é a questão do Juventude, né, se colocar numa posição ali de 5º colocado, né, uma equipe de Série A que a gente esperava que fosse brigar ali pelas primeiras posições. A queda do Novo Hamburgo, né, o último campeão estadual do interior, né, nós até comentávamos ali em off que o Novo Hamburgo vinha flertando com essa situação já há uns 2, 3 anos, né, e o campeonato é muito difícil. Se você não estiver preparado realmente para esse tipo de competição, as coisas podem acontecer dessa maneira. Na próxima tela agora a gente vai acompanhar então como ficou o chaveamento das quartas de final e agora há pouco, final da tarde de segunda-feira, a divulgação das datas e horários, né? Caxias e São José abrem essa fase na sexta-feira lá no Estádio Centenário em Caxias, às 19 horas. No sábado, jogo de TV aberta, Inter enfrenta o São Luís no Beira-Rio. Também no sábado, um pouco mais tarde, às 8h30 da noite, o Guarani enfrenta o Juventude. Esse é o confronto que eu estou mais curioso para acompanhar. E no domingo, 6h30 da tarde, o Grêmio recebe o Brasil de Pelotas. Eu ouvi até alguns comentários, principalmente em rede social, que o pessoal adora falar, que as semifinais vai ser Porto Alegre contra Caxias. Eu estou achando que não. Eu estou achando que o Guarani é capaz de fazer um crime contra o Juventude. Olha, pela dificuldade que qualquer equipe tem jogando em Bagé, eu não levaria como surpresa, né, se o Guarani passasse de fase.
lógico que é uma torcida, né, minha também para que aconteça isso. A gente sabe a dificuldade que é se fazer futebol no interior, né? As pessoas que dirigem o Guarani, né, são pessoas abnegadas, que também sempre estão à disposição do clube, né? Então, lógico que fica a torcida. A gente sabe que o Juventude hoje é um grande, pois está disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. Porém, jogar no Estrela d'Alva com toda aquela pressão, né, questão de gramado, que não é um gramado regular como das equipes grandes, eu acho que vai ser um fator que vai dificultar muito para o Juventude. O Juventude também está pressionado, né? Já é uma série de jogos sem vitória, então os resultados não estão vindo. É mais uma pressão nessa. Muito pressionado, até porque vem de bons trabalhos, né? A questão do Carpini, quando saiu, tinha uma ideia, né? O Roger, grande treinador, dispensa comentários, mas ainda não acertou a mão no Juventude, né? Acredito que até o início do Campeonato Brasileiro deva acontecer com uma ou outra contratação também, né? Porque se necessita, mas para mim dos confrontos é o único confronto assim que tu não consegue cravar, né, o que pode acontecer. Na sua opinião, professor, vamos ter um time do interior na final do campeonato ou vai ser dupla Grenal? É difícil, né, ter um clube do interior esse ano, por todo o investimento que o Internacional fez, pela qualidade do seu elenco. O Grêmio também contratou boas peças agora que já começaram a fazer diferença, né? Então, acho muito difícil. Lógico que sempre tem aquela questão, o Caxias foi campeão na época que existiu o Ronaldinho ainda no Grêmio, mas eram momentos diferentes das equipes, né? Eu acredito que sim, a final vai ser um Grenal. E a surpresa, eu acredito que o campeão do interior, aí a gente pode ter uma surpresa esse ano. Boa, tomara que sim, tomara que. É preciso ter um espaço para todos os clubes poderem desenvolver. A gente fala tanto desse abismo, você mesmo disse agora dessa diferença entre Grêmio, Inter e o restante das equipes do interior gaúcho. Um clube que consiga chegar, como Ipiranga e Brasil chegaram nas últimas finais do Campeonato Gaúcho, mas que consiga, por exemplo, avançar para uma semifinal, vaga em Copa do Brasil, Série D, é bom que tenha essa oportunidade, né? Para quem vive a realidade do interior, futebol gaúcho sabe que isso faz a diferença. É muito bom, porque se tu pegar aí um momento recente do Guarani, né, ele teve a oportunidade de subir no ano de 2019, né, para a divisão de acesso. No ano de 2020 tivemos a pandemia, em 21 o Guarani subiu. Caiu no ano de 22, né, retornou, né, para a elite agora em 2024 e vem fazendo essa grande campanha. Então, para um clube do interior, para se estruturar, eu tenho certeza que os patrocinadores hoje que estão lá no Guarani de Bagé devem estar muito orgulhosos, né? A gente vê, se eu não me engano, a propaganda da maior marca do clube hoje lá é Neugbauer, né? Então, com certeza pode evoluir ainda mais, né? Recursos que aparecem. Então a gente torce, né, que o futebol do interior ganhe cada vez mais força, mas a gente sabe que hoje, né, para dizer que um clube do interior vai conseguir ganhar no ano de 2024 é muito difícil. Sim. E a nossa torcida é que essa evolução do futebol também aconteça com as nossas equipes. A gente vê as duas equipes, tanto o Esporte Clube Passo Fundo como o Esporte Clube Gaúcho, já trabalhando, mesmo que em passos diferentes, uma velocidade diferente, mas as equipes estão se movimentando para a divisão de acesso que inicia no meio do mês de abril. O Esporte Clube Passo Fundo ainda no início dessa preparação, começando já com o técnico Leandro Machado, agora vai começar a construir seu grupo. Semana passada nós tivemos uma mobilização, uma reunião dos conselheiros justamente para começar essa mobilização, e o Misael agora a gente pode começar a sabatina com o professor Wanderson em relação ao Esporte Clube Gaúcho para 2024. Isso aí, eu queria perguntar ao professor, foram 13 contratações aí, qual que foi o critério usado para contratações e para futuras aí, para fechar esse elenco para a disputa da segunda divisão? Principalmente o perfil, né, do atleta que a gente deseja que o Gaúcho tenha esse ano, né? Atletas que já passaram por Série A de campeonatos estaduais, alguns atletas que já conheçam a nossa competição e principalmente jogadores acostumados a ganhar, né? Que já tenham acessos em seus currículos, jogador que além, né, de dentro de campo te entregar a qualidade, que principalmente seja um atleta que se cuide. Esses foram os principais critérios aí que a gente utilizou.
em relação à preparação. Quem está acompanhando esse início de temporada, acompanha que nem todos os jogadores estão no Esporte Clube Gaúcho hoje. Muitos deles foram emprestados nesse início de temporada, estão disputando tanto a Série A do Campeonato Gaúcho como a Série A, primeira divisão, em outros estados. Essa preparação, você acha que é benéfica? O jogador chega mais preparado, chega, vamos dizer assim, em ritmo de jogo? Com certeza, né? É um facilitador. Geralmente, quando tu não traz atletas que estejam em competição, tu requer um tempo maior para colocar esses atletas em ritmo, né? Que esses mesmos possam iniciar a competição, né? Com uma maior possibilidade que os outros. Então, hoje, se tu for pegar um atleta que ele não vem em atividade constante, tu vai demorar entre 45 e 60 dias para colocar ele apto a jogar. Esses atletas que já vêm em ritmo de jogo, tu faz uma manutenção de força e em 20, 25 dias no máximo, eles já estão aptos, né, dentro de um novo conceito. Então a gente teve esse cuidado, né, a nossa diretoria conseguiu nos proporcionar esse planejamento antecipado, né, deixar parabenizar, né, o nosso presidente, o Luciano, que conseguiu fazer isso junto com Augusto Guion, que é o nosso vice, o Flávio, né, as pessoas que estão hoje diretamente ligadas ao Esporte Clube Gaúcho, nos dando essa condição, né, para que a gente possa, no futuro bem próximo aí, estar com uma equipe coesa, uma equipe que possa proporcionar ao nosso torcedor uma grande competição. Joia. Em relação, ainda falando desse início de preparação para 2024, há a possibilidade de mais jogadores chegarem para reforçar? O grupo está fechado com esses jogadores que já estão trabalhando contigo? Aproveitando também a deixa, na semana passada a gente noticiou a tua presença, no teu envolvimento numa seletiva, numa peneira, onde jovens jogadores foram selecionados. Gostaria de saber até onde você pode conversar conosco sobre categorias de base no Esporte Clube Gaúcho. A categoria de base ela é fundamental, né? Lógico que existem etapas dentro de um clube que devem ser seguidas, né? Hoje a preocupação maior, né, que a gente vê é que a gente possa estar disputando aí, quem sabe o ano que vem, uma primeira divisão, mas não existe uma equipe que se torne autossustentável se ela não tiver uma base, né? Estivemos numa peneira, né, avaliando alguns atletas com um perfil que a gente acha adequado, né, para estarem treinando junto conosco. É lógico que esses atletas pré-selecionados eles vão passar num período de adaptação, eles não estão contratados pelo Esporte Clube Gaúcho, né? E se esses atletas mantiverem o nível que a gente espera que eles estejam, poderão fazer parte do nosso elenco, sem a responsabilidade de estarem jogando, né? Dando condições para que esses atletas, de repente, num segundo semestre, possam ser melhores aproveitados. Professor, eu estava até comentando com o Eugênio antes ali, tirando Inter e Grêmio Caxias e Juventude, e olhando para a segunda divisão, é bem nivelado os dois. Eu queria saber se o senhor também vê assim a segunda divisão em comparação com os times do interior e quais as dificuldades o senhor acha que o Gaúcho vai encontrar aí durante essa competição. Olha, a divisão de acesso gaúcha, eu acredito que em nível Brasil, ela só fica atrás da segunda divisão paulista, né? É uma competição muito forte. Se nós pegarmos aí exemplos dessas equipes que vão disputar o ano de 2024, nós temos aí um grupo seleto aí de equipes que há muito pouco tempo estavam disputando a primeira divisão, né? Vou citar a nossa chave, nós temos Esportivo, Glória, Veranópolis, Gaúcho, Passo Fundo, União Frederiquense, o próprio Cruzeiro de Porto Alegre, Brasil de Farroupilha, que hoje não tem toda aquela força que teve algum tempo atrás, mas é uma equipe tradicional, né, e deve todo o nosso respeito. Na outra chave, você pega Pelotas, Grêmio Bagé, Monson, que é uma surpresa, né, uma equipe nova, porém de muito investimento. Tu tem Lajadense, que é uma equipe tradicional, São Gabriel. Então é uma competição muito difícil. Se nós formos elencar o grau de dificuldade que nós vamos ter, vai ser muito grande, porque todas as equipes que entram disputando o acesso, eles têm o mesmo objetivo. Então,
por isso estamos nos preparando muito bem, né? A montagem do nosso elenco ela vem sendo feita desde o período de outubro, né? Pensando realmente atletas que a gente acha que tem esse perfil vencedor e esse perfil que a gente quer para o clube. O Gaúcho sempre foi uma equipe vencedora, uma equipe de muita tradição, e eu acho que é o momento, né, de nós virarmos essa chave da divisão de acesso e quem sabe ingressar no ano de 2025 aí numa Série A de Campeonato Gaúcho. Perfeito, professor Wanderson. Peço uma licencinha aqui antes da gente entrar na reta final do programa para falar um pouco mais sobre o futsal que começa a movimentar aqui a nossa região. Nesse final de semana a gente teve uma competição amistosa. A IESCO acabou recebendo a Copa Carazinho de futsal, recebeu o Cerro Largo e a FUX nessas que são as primeiras competições. Também a gente quer parabenizar aqui o Passo Fundo Futsal, que no dia 1º de março, sexta-feira, completou 10 anos, uma história muito bonita de apaixonados pelo futsal que retomaram, né, após 10 anos, uma pausa de 10 anos, retomaram os trabalhos, retomaram uma equipe de alta performance aqui em Passo Fundo, foram galgando o seu espaço na Série Bronze, conquistando Série Prata, conquistando também a Série Ouro, primeira divisão. E aí hoje, nessa temporada em que o clube completa 10 anos, o Passo Fundo vai estar representando o Rio Grande do Sul no Campeonato Brasileiro de Clubes de Futsal, competição da CBFS. Então, parabéns a toda a direção, a toda a comissão técnica, aos jogadores e também aos torcedores do Passo Fundo Futsal pela data aí, sexta-feira, completando 10 anos. Passo Fundo Futsal que faz amistoso nessa semana. Na quinta-feira enfrenta a equipe de Tapejara lá em Tapejara, o Tapejara Futsal. É o último amistoso preparativo antes da competição, primeira competição que o Passo Fundo enfrenta nessa temporada, a Supertaça Farroupilha, uma competição da Liga Gaúcha que reúne os campeões regionais do ano passado. Passo Fundo, como vice-campeão da Taça Farroupilha Planalto do ano passado, vai estar representando a região. A competição começa no domingo, dia 10, vai até o domingo seguinte, dia 17, em Guaporé. Então, nosso desejo de sucesso ao Passo Fundo nessa competição, e a gente vai estar atualizando, trazendo os gols do Passo Fundo na competição, trazendo todas as notícias. Agora, reta final da nossa entrevista, Wanderson, eu gostaria de apresentar um pouco mais agora do técnico Wanderson. Como gosta, a gente conhece vários técnicos, quem acompanha o futebol sabe, já tem os sinônimos, né? Aquele técnico é mais retranqueiro, aquele é preocupado com a defesa, aquele gosta de um futebol mais alegrinho, de ir para o ataque. O Wanderson, qual é o perfil tático, como tem que jogar a equipe treinada pelo Wanderson? Bem, todas as equipes que eu dirigi, né, eu procuro que a minha equipe, primeiro de tudo, ela entenda a competição que ela está disputando. Né? Não adianta eu, como técnico, gostar de um futebol vistoso, sendo que nos interiores, né, principalmente do Rio Grande do Sul, na época em que a gente disputa as competições, os gramados não são adequados, né, muita chuva, muito barro, então a gente tem que se adequar à competição. Né? A divisão de acesso é uma divisão muito disputada, gosto do futebol bem jogado, mas principalmente do futebol que pressiona o adversário. Né? Ficar constantemente com a bola é uma coisa que eu gosto, porém a gente sabe que nessa divisão não é possível em todos os momentos. Então o Wanderson gosta de um futebol ofensivo, né, um futebol de muita entrega, principalmente, né, quando eu assumo as equipes, eu procuro ver a história do clube, né, as equipes mais vitoriosas que passaram, porque o torcedor ele tem uma memória disso. Então a gente tem que respeitar essa história e fazer o trabalho direcionado ao que as equipes mais vitoriosas, né, que essas agremiações tiveram, que a gente possa reprisar. Joia. E você abertamente falou do time do coração, né, o Esporte Clube Gaúcho, o clube que você teve a oportunidade de jogar e hoje tem a oportunidade de comandar. Para o torcedor do Esporte Clube Gaúcho, para o torcedor do Periquito, o que pode esperar para essa temporada 2024 em relação ao trabalho que já vem sendo desenvolvido e à formação do grupo nessa competição específica na divisão de acesso? Bom, eu já tive a oportunidade, né, vai ser a minha terceira passagem pelo clube. A primeira tivemos o êxito de conquistar o acesso, né, e fomos felizes naquele ano. O ano passado eu vim numa situação diferente, eu não tive a possibilidade de montar o elenco. Cheguei numa situação onde o clube tinha 3 derrotas, né, na competição, um momento difícil. Eu estava trabalhando, né, no Camboriú
E quando recebi o convite, né, do Flávio, na época do Rudimar, do Mário Tito, não pensei duas vezes, né, porque era uma chamada, né, e a gente veio e, por um detalhe, não conseguimos a classificação, por um ponto. A torcida sabe, né, a nossa identificação com o clube. Meu pai foi atleta, o nosso vice-presidente, eu lembro da época em que entrávamos junto com meu pai de mão dadas, né, como os mascotes. Então a gente tem uma história aqui dentro, né? A gente respeita muito o torcedor. É lógico que a gente tem que saber diferenciar o momento que eu vivo hoje como técnico do torcedor, mas cada sentimento que o torcedor tem de êxtase ou um sentimento triste, o torcedor pode ter certeza que esse sentimento em mim ele é dobrado, né? Então nós vamos fazer o possível, né, para elevar o clube aonde ele merece estar. Claro que com muito trabalho, né, dedicação, respeitando a todos, mas eu tenho certeza que esse ano é um ano que promete muito para nossa equipe. Joia, muito obrigado mais uma vez pela tua presença aqui. O programa está de portas abertas, tanto para você quanto para a direção do Esporte Clube Gaúcho. Tá, fica à disposição, sempre trazendo esse espaço aí para mostrar o trabalho, valorizar, incentivar e quem sabe a gente consegue ver o Esporte Clube Gaúcho aí na primeira divisão no ano que vem. Eu agradeço a vocês pelo convite, né? Sempre que precisarem, estaremos à disposição, não só eu, como qualquer membro da minha comissão. Agradecer, né, o apoio, né, e mensagens que a gente sempre recebe do nosso torcedor. Agradecer a nossa diretoria pelo excelente projeto, né, que estão se dispondo a fazer, né? A gente sabe o sacrifício que é fazer futebol no interior, né? Agradecendo a presença do presidente, né, do Luciano Azevedo, e deixar a mensagem aí para o nosso torcedor, para que assim que puder, que tiver os jogos, compareça, nos apoiem. O apoio deles será fundamental para que a gente chegue num caminho de conquistas e vitórias. Tá certo, muito obrigado. A gente também agradece a nossa audiência, né, Misael? Isso aí, queremos agradecer também ao Luiz e ao André que fizeram esse meio campo aí para nós trazer o professor aqui e dizer que o senhor precisa de um centroavante, o professor está à disposição. Olha, brincadeiras à parte, queremos agradecer a audiência aí da NG Esportes por mais uma vez estar conosco, né, Eugênio? Não vai muito na pilha, professor. Fica com os teus nomes lá. Ele tinha que passar na seletiva. Não passou, não podemos. Deu certo. Muito obrigado, a gente agradece mais uma vez a toda a audiência. Fazendo o convite mais uma vez, se inscreva no canal da NGTV, não perca nenhuma transmissão, nenhum programa, clica no sininho ali para receber as notificações. A gente agradece também a nossa audiência na Coprel Telecom, mais de 40 municípios no Norte Gaúcho, e faça o convite para você participar do nosso programa, deixe nos comentários do YouTube aí, pautas, sugestões de pautas, qualquer esporte da nossa região, os clubes, atletas, que a gente vai acompanhar, trazer aqui, noticiar toda semana. Muito obrigado pela audiência qualificada de todos, um abraço e até a próxima. Até a próxima.